Pessoal, nós vamos falar das representações cartográficas aqui, tá? A cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento. O que é cartografia? Se eu perguntar o que é cartografia, então, o que é cartografia? Deixa eu pegar aqui um marcador aqui, ó. É a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas, que vamos falar disso agora. Essas áreas do conhecimento são de extrema utilidade, não só para o estudo em geografia, mas também em outros campos, como história e sociologia, pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. Então, os mapas são o quê? Os mapas são formas de linguagem. Existem dessa forma alguns conceitos básicos da cartografia, que nos permitem entender os elementos dessa área de estudo com uma maior facilidade. Saber, por exemplo, noções como a escala, olha só o que vamos falar, escala, legenda e projeções auxilia-nos a identificar com mais facilidade as informações de um mapa e as formas utilizadas para elaborá-lo. Então vamos ver os principais conceitos de cartografia. Aqui está o mapa do estado de Goiás, né? Mapa. Então, primeiro conceito, perguntar a você o que é mapa. Um mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Um mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizado a partir de uma determinada perspectiva ou tema, que pode variar em indicadores sociais, naturais e outros. Eu tenho um mapa que mostra ali as divisões, o território, as fronteiras entre os municípios, estados, rios, estradas. É um mapa político. Mas eu posso ter um mapa da riqueza, do IDH, o Índice de Desenvolvimento de uma região, onde eu vou colocar cores, uma cor para mais desenvolvido, menos desenvolvido. São mapas temáticos. Eu posso ter um mapa que mostra especificamente a vegetação de uma região. Então, ele é um mapa temático, ele tem um tema. Tá? Plantas, isso que todo mundo conhece, né? Plantas são representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizada para representar casas, moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. Um mapa desse aqui é totalmente diferente de uma planta. A planta traz detalhes, olha só, a mesa, a cozinha aqui, a pia, o quarto. Isso é muito detalhado. Esse aqui nem tanto. É uma visão, é como se estivesse mais distante vendo isso aí. Croquis. É um esboço cartográfico de uma determinada área, ou, em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações gerais de uma área. É um desenho rápido, tá vendo? Olha ali, o cara desenhou uma praça aqui, desenhou uma rua. É mais ou menos quando a gente vai desenhar um mapinha bem rápido para uma pessoa identificar um local e em algum local assim, era muito comum a gente fazer isso. Esse aí é o que nós chamamos de croquis. Escala, todo mapa tem sua escala. Essa aqui, nós não vamos aprofundar isso tudo hoje, que nós vamos trabalhar com mais detalhes depois. Até envolve cálculo, e aí eu tenho que preparar um material bom para vocês, porque quando é cálculo dá até um medo, né? Escala é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente aparece designado nos próprios mapas na forma numérica ou na forma gráfica. Eu posso ter uma escala numérica, assim, 1 por 25 mil, ou seja, cada 1 centímetro no papel, essa escala quer dizer isso aqui, ó. Cada 1 centímetro no papel equivale a 25 mil centímetros na realidade. Olha esse aqui. Esse aqui, ó, se você medir daqui aqui numa escalinha dessa, dá 1 centímetro. Então, está mostrando para nós que cada 1 centímetro equivale a 250 metros. Tá? Mas não preocupe com isso agora, que depois nós vamos trabalhar com mais detalhes essas escalas. Mais informações, né, da cartografia. Legenda. Legenda é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações, e essa sempre presente em mapas temáticos. Alguns símbolos cartográficos em suas legendas são padronizados para todos os mapas, como azul para designar a água e verde para indicar uma área de vegetação, entre outros.
Então, quando você procurar um mapa, pode procurar a sua legenda. Aí a legenda está indicando, por exemplo, esse mapa aqui, ó, é um mapa temático, a proporção da coleta de lixo nos estados. Então ele vai mostrar um pontinho desse aqui, sinal que tem menos que 70%. Um pontinho desse aqui, de 70% a 80%. Um pontinho desse aqui de 80% a 90% e esse aqui mais de 90%. Então a legenda é importante para que você entenda o mapa. Orientação é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais. Os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste e assim por diante. Importante para representar a direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são rosa dos ventos, a bússola e o aparelho de GPS. Projeções cartográficas, que também nós vamos trabalhar com mais detalhe na aula, que vamos trabalhar com escala. Tá? Nós temos várias projeções. A projeção que nós mais conhecemos é essa aqui. Tá? Mas qual que é o problema da projeção? A projeção ela é difícil porque você representar uma coisa circular, uma bola, uma esfera, num plano, nunca fica perfeito. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Já partiu laranja em 4, assim? Partir ela em cruz, em 4? Aí você tira os gomos e fica a casca. Parte uma laranja dessa, depois você pega aquela casca e coloca na mesa e abre. Ela vai formar uma espécie de uma estrela, uma flor ali, um desenho. É porque eu peguei uma coisa redonda, circular, e tentei colocar no plano. Sempre vai ter problema. Então depois nós vamos trabalhar mais detalhado junto com escala, vamos trabalhar projeções cartográficas. Da mesma forma, hipossometria hoje nós não vamos nos preocupar com ela, vou deixar isso aqui próxima aula. Agora esse aqui eu quero que vocês prestem atenção. O mapa, ele tem linhas horizontais, que são as latitudes, e linhas verticais, que são as longitudes. Ok? Então não esquece disso. Latitude, horizontal. Longitude, vertical. Então se eu perguntar um mapa para você e tiver uma linha horizontal assim, ó, você sabe que é o quê? Latitude. E as linhas assim, longitude. Latitude é a distância medida em graus entre qualquer ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. É essa latitude central. Toda vez que você pegar o mapa, você pode procurar a linha do Equador, que é um traçado imaginário que se encontra em igual distância entre o extremo norte e o sul. Ela está bem no meio. Longitude é a distância medida em graus entre qualquer ponto da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich, que é esse aqui. Outra linha imaginária que é empregada para definir a separação dos hemisférios leste e oeste. Então, a linha do Equador é a latitude que separa o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. O meridiano de Greenwich é a longitude que separa o planeta em leste e oeste, o hemisfério leste e oeste, e o outro hemisfério norte e sul, ok? Paralelos. Paralelos são as linhas imaginárias traçadas horizontalmente sobre o planeta ou perpendiculares ao eixo de rotação terrestre. Os principais paralelos são, então olha só, aí você vai olhar e falar assim, mas peraí, professor, aqui ele falou que paralelo é a linha do Equador, os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, exatamente. Olha só os paralelos, são isso aqui. Aí você fala, então, paralelos e latitudes, exato. E longitude e meridianos, exato. São as linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o planeta ou os paralelos à eixo de rotação da Terra. Os principais meridianos é o de Greenwich, tá? Estabelecido a partir de uma convenção internacional. Todo meridiano da Terra possui um valor específico de longitude que pode variar de 0 a 180 graus, para o leste e para o oeste. Não preocupe com cálculo agora. Na aula que nós vamos trabalhar com a escala, nós vamos trabalhar com cálculo, mas não é hoje. Hoje é só mesmo nós vermos esses conceitos fundamentais. E aqui, para a gente ainda continuar vendo esses conceitos, coordenadas geográficas é a combinação do sistema de paralelos e meridianos com base nas longitudes e latitudes para endereçar todo e qualquer ponto da superfície terrestre. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Existe na matemática, estuda assim,
que aí você tem o eixo X e o eixo Y. E quando eu quero achar um ponto aqui, então vou dar um exemplo aqui para você. Eu quero achar um ponto. Aí aqui sempre é o zero, zero. Aí vai ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. No eixo X, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, se por um acaso eu pegar um ponto aqui, que se eu cruzar os pontos do eixo X, o eixo Y, e achar esse ponto aqui, qual é a coordenada desses pontos? Bom, eu olho primeiro no eixo X. No eixo X ele está aqui 0, 0, 1, 2. E no eixo Y, 0, 1, 2. Então a coordenada dele é 2, 2. No mapa nós usamos muito isso na coordenada. A gente usa demais isso aí. Só que ao invés de usar um 2, nós usamos latitude norte, latitude, perdão. Eu posso usar longitude e latitude. Então, vou falar assim, latitude norte, latitude sul, longitude leste, longitude oeste. E a união desses dois vai dar a localização. Também não vamos nos preocupar na aula de hoje, porque a aula de hoje não envolveremos cálculo. A aula de hoje é sem cálculo. Já estou assustando para a próxima, né? Aí você fica com medo da próxima aula desse jeito. Mas fica tranquilo. Os cálculos vão ser bem tranquilos e vão explicar bastante para vocês. Por isso que eu não vou trabalhar de uma vez isso aí. Tá? Vamos por parte. A mesma coisa a curva de nível, depois vou mostrar um vídeo para vocês, então não precisa preocupar com esse conceito hoje. Aerofotogrametria é o registro de imagem a partir de fotografias aéreas, sendo muito utilizado para a produção de vídeo. Isso aqui eu vou mostrar um vídeo também para vocês na próxima aula, que vocês vão ver hoje é muito usado muitos drones. Eu acho que até aqui da foto está um drone aqui sendo utilizado. São os drones para poder fazer essa fotografia. Só que quando você tira uma foto lá do alto, aí fica um pouco difícil de você ver o que é um buraco, o que é um morro, né? Aí usa-se as curvas de nível. E SIG, sigla para Sistema de Informações Geográficas. É o conjunto de métodos e sistemas que permitem análise, coleta, armazenamento e manipulação de informações sobre uma dada área do espaço geográfico. Utiliza muitas vezes técnicas e procedimentos tecnológicos, incluindo softwares, imagens, satélites e aparelhos eletrônicos em geral. Bom, o sistema de informação geográfica, ele hoje usa, né, os satélites. O Brasil lançou ontem, se não me engano, seu primeiro satélite, né, totalmente nacional, e produção nacional, e esse satélite vai fazer a leitura, né, principalmente da região da floresta amazônica, para tentar manter um controle maior, tá? Desmatamento, das queimadas. Então, o mapa ele é cheio desses detalhes, né? Eu vou fazer algumas perguntas referente principalmente a esses pontos que eu destaquei. Não vamos, repito, não vamos fazer cálculo hoje. Não vou fazer pergunta de escala hoje. Hoje são só esses conceitos básicos. O material está disponível para vocês lerem com mais atenção e as atividades estão no formulário que eu vou mandar para vocês. Bom trabalho.